Passando agora a palavra rapidamente para, então, Juliano, o uso da palavra. Obrigado. Boa noite. Oi. Boa noite a todas e todos. Acho que primeiramente agradecer a todos até esse momento, estar aqui aguardando, né? Em especial o convite para participar dessa mesa. É um prazer estar com o Ivani, Jamile, o Biratã, amigo aí da caminhada, nesse exato momento, para poder pensar com vocês um pouco sobre a temática da mesa. Eu pediria um pouco de licença à mesa para eu poder ficar um pouco mais próximo de vocês. Eu preferi ficar em pé e conversar com vocês de forma mais próxima, porque assim eu me sinto melhor. Não, mas ele já está ali. Vai ligar o negócio? Tem algumas coisas nessa mesa que é bem interessante pensar sobre juventude negra, inclusão social e esse processo de judicialização que hoje ocorre no Brasil. E várias coisas que a Jamile falou, eu tinha pensado em trazer algumas reflexões que somassem a isso, mas eu vou preferir falar um pouco do meu lugar, né, de onde eu venho, e baseado um pouco no que o Ivani, no início da fala dele, né, da apresentação, ele toca, né, nessa coisa das reproduções dos pensamentos eurocêntricos, né, cartesianos, que nós estamos acostumados a pensar e a construir soluções, né? Eu me chamo Juliano Pereira, eu sou do interior de Minas Gerais, e a minha escola de deformação acadêmica, ela começou na educação física e depois foi para a história. Então, as faculdades de educação física e história, ela mexeu muito no meu processo de tentar compreender como que os jovens negros se colocam na sociedade, né? E foi muito interessante para mim, nesse processo, a opção que eu tive, a oportunidade e a opção que eu tive por estudar essa temática, juventude negra no Brasil. Então, todos os meus trabalhos acadêmicos, eu tenho me dedicado a pensar essa categoria, juventude negra, enquanto uma categoria de análise, né? Para poder pensar soluções ou pelo menos tentativas de soluções para que esse sujeito social e político ele de fato consiga alcançar nessa sociedade o ideal de estar nas mesmas condições de vida que as pessoas na sociedade vivem. Então eu me dediquei durante muito tempo a pensar a categoria juventude negra, né? O IBGE fala que negro é a somatória de pretos e brancos, de pretos e pardos, autodeclarados. E o Conselho Nacional da Juventude entende juventude como um segmento que está entre 15 e 29 anos. Então, a partir dessas duas categorias, que pensa juventude e que pensa negro, juventude negra seria os jovens de 15 a 29 anos que se declaram pretos e pardos. Eu parti desse princípio para poder pensar essa mesa e para poder pensar os estudos que hoje me motivam pesquisar no Brasil. E eu parto de uma frase que está escrita em uma parede ali próximo do shopping da Tijuca, onde que um jovem escreveu que sobreviver cansa. Eu me lembro que boa parte do mestrado, o primeiro ano de mestrado, eu me dediquei a escrever poesias em um blog que eu denominei Diário de um Sobrevivente. E essa frase, sobreviver cansa, ela caiu muito, muito bem para mim pensar essa mesa de hoje. Inclusão social versus judicialização. A inclusão social do jovem negro resolve o problema do negro no Brasil? É uma pergunta que eu faço para vocês. A estratégia eficaz de diminuição da maioridade penal não seria uma estratégia pertinente a um sistema que nós estamos acostumados a viver e a criticar? Não seria uma estratégia perfeita para um sistema eurocêntrico, ocidental, capitalista, que preza a exclusão, que preza o individualismo? Se essas perguntas fazem sentido, então eu penso que essa frase desse jovem, pichada em um muro, ali na região do Grande Tijuca, sobreviver cansa,
ela faz muito sentido para poder pensar os jovens negros no Brasil hoje, que na realidade não vive, sobrevive em um sistema que historicamente exclui a população negra e que quando pensa em ferramentas estratégicas de superação dessa exclusão, dessa inclusão social, ela pensa em ferramentas que dificilmente consegue sobrepor um pensamento opressor. E aí eu falo que eu me deformei na Faculdade de Educação Física e de História com análises críticas, para poder tentar superar esse lugar de ser negro na sociedade brasileira, porque as nossas soluções, elas ainda me parecem estar contaminadas a um pensamento que é eurocêntrico, que é cartesiano. Então eu tenho muita dificuldade hoje de deixar a minha corporeidade tolhida em cima de uma mesa ou a minha corporeidade presa a respostas para a superação de exclusões sociais a partir de metodologias que são excludentes. Então, do contrário de diminuir a menoridade penal, o que nós temos? Nós temos um país que assassina jovens negros. Assassinam jovens em sua maioria, mas em especial assassina jovens negros. Eu trouxe alguns números aqui para a gente poder pensar sobre isso. Os estudos do Mapa da Violência de 2015 contabilizam que das 39.686 vítimas de disparo de qualquer tipo de arma de fogo, 28.946 eram negros e 10.632 eram brancos. Então, das vítimas que morreram por arma de fogo, a diferença que mostra entre a morte foi de 2,5 vezes mais jovens negros do que jovens brancos. Quando o Jacobo faz uma análise longitudinal no Brasil sobre a questão da mortalidade letal, ele traz uma reflexão que é bem interessante. Em 2002, o Índice Nacional de Vitimização Negra revela que morreram proporcionalmente 45,8% mais jovens negros do que brancos. Em 2004, esse índice passou de 45% para 73,1%. Já em 2007, surge um novo patamar. Morre proporcionalmente 107,6% mais jovens negros do que brancos. Em 2010, morreram no Brasil 49.932 pessoas vítimas de homicídio, ou seja, 26,2 a cada 100 mil habitantes, que é uma das taxas mais altas do planeta. No mesmo ano, 26.854 jovens foram vítimas de homicídio, ou seja, dos números que morreu de morte violenta no Brasil, 53,5% do total delas eram de morte por homicídio e dessas, 74,6% era de negros. 91,3% dessas vítimas mortas por homicídio era do sexo masculino. O relatório anual da Anistia Internacional, lançado recentemente, apresenta que, em 2012, 56 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Dessas, 30 mil pessoas são jovens entre 15 a 29 anos, categoria que nós entendemos no Brasil classificar o que nós chamamos de juventude. 77% desses óbitos no Brasil são negros. A maioria dos homicídios é praticado por armas de fogo e menos de 8% dos casos chegam a ser julgados. Apesar dos altíssimos índices de homicídio de jovens negros, o tema é, em geral, tratado com indiferença na agenda pública nacional. Bem, eu estou trazendo esses números porque a minha vida acadêmica, ela sempre foi germinada com um ativismo político. Eu tenho muito orgulho e muita sorte de ter, paralelo à minha formação acadêmica, a possibilidade de ter acesso a alguns pensadores que me estimulou tentar construir um tipo de pensamento para fora do que a universidade geralmente tenta condicionar com que nós construímos os nossos pensamentos. O Ivanildo dos Santos faz parte desse processo, a Jurema Werneck do Criora faz parte desse processo, e uma pessoa que eu tenho com muito carinho, a Lúcia Xavier, ela me despertou com uma frase bem interessante sobre as mulheres negras, que cabe pensar a juventude negra. Ela fala primeiro, ela fala que antes de qualquer coisa é preciso tirar a mulher negra do lugar de vítima. Antes de qualquer coisa é preciso tirar também a juventude negra do lugar de vítima.
A gente precisa entender tanto a mulher negra quanto os jovens negros, homens negros, como seres sociais. Entendê-los como seres autônomos, seres capazes de construir retóricas para além de soluções a problemáticas sociais, mas que consiga pensar um novo mundo, que consiga pensar novas sociedades, novas maneiras de existir. E a partir de alguns pensamentos, desses em especial, eu desconfio que a temática da juventude negra ainda carece muito, e essa perspectiva de judicialização, de redução da minoridade penal, ainda carece de muito esforço intelectual para que nós possamos colocar o pensamento em um estágio que realmente consiga construir ferramentas eficazes e capazes de tirar os jovens negros dessa condição que hoje ele está. Em outras palavras, eu diria que, para o sistema na qual nós estamos vivendo, esse sistema academicista que o Ivani critica, esse sistema cartesiano, político, social e democrático de direito, ele vem acompanhado de uma série de ferramentas de exclusão social e que ele direciona bem mulheres, negros, jovens, a um processo de diferenciação de tratamento, a um processo de exclusão. E é simples imaginarmos quem operacionaliza toda essa estrutura na qual nós estamos inseridos. Quem operacionaliza o sistema jurídico, aonde que ele está alocado e como construir ferramentas capazes de superar, de colocar os jovens negros em uma condição, de fato, de seres sociais e políticos. E eu estou dizendo isso porque hoje, para além de estratégico para essa sociedade que nós estamos inseridos, reduzir a minoridade penal é muito lucrativo. Né? O que está por detrás disso? Né? A pergunta, o que está por detrás desse processo de diminuição da maioridade penal? Então, o processo capitalista, a terceirização desses sistemas prisionais, a gente já sabe que quem está em grande proporção nesses espaços de carceragem são jovens, são negros. O que está por detrás disso é um processo de morte epistemológica, né? De novos pensamentos, de novos corpos, de novas epistemologias que se transferem nos corpos. A academia, a partir do sistema de cotas, eu sou contemplado a partir dela, eu sou oriundo do primeiro processo seletivo de cotas raciais do Estado de Minas Gerais, na Universidade Estadual. Eu vi o quanto que é difícil fazer uma faculdade. Né? Em nenhum momento nada foi atrativo, a não ser, por excepcionalmente, o fato de eu acreditar que a faculdade me traria alguma coisa. Uma profissão diferente do meu pai. Enfim, mas vivenciar aquele processo de entrar na faculdade, de ser, o que o Fanon fala, né? De ser alvejado com os olhos, com o olhar, pelas aquelas pessoas que estavam ali, que falavam aqui não é o seu lugar, e eu tentar desconstruir ou construir uma relação que eu nunca tive, que é a relação minha na universidade, do meu corpo na universidade, foi um processo de extrema dificuldade e de extremo sofrimento. O cabelo começou a crescer, a rejeição na minha família começou a aparecer. E eu percebo que sobreviver dentro dessa estrutura, ela ainda continua doendo muito, né? Porque não basta fazer uma faculdade, na minha cabeça, ou eu fui, de alguma maneira, induzido a acreditar que eu precisava de mais, né? Muitas pessoas terminam, não, você precisa de mais, você precisa de mais uma formação, você precisa de especialização, você precisa de mestrado, agora você precisa de um doutorado. E isso não significa que eu vou ocupar os espaços estratégicos, isso não significa que eu vou ocupar a academia, muito pelo contrário. Hoje, quando eu vou procurar algum tipo de emprego, ou eu tenho muita formação para aquele espaço, ou eu tenho muita formação para aquele espaço, o espaço não me serve, ou eu tenho pouca experiência. Né? E é bem interessante, assim, a geografia do corpo, o quanto que a geografia do corpo, superar a geografia do corpo negro, ela é um desafio para a sociedade. Nós não estamos nos espaços de contratação, infelizmente. Nós não estamos no espaço das mesas que selecionam quem vai ir e quem que vai ficar. Então nós chegamos com a nossa corporeidade, com o nosso corpo, com as nossas cores, com o nosso cabelo, e é muito fácil para quem examina nos desconsiderar. E eu não vejo que esse seja um sistema diferenciado do sistema da redução da minoridade penal, não. É um sistema muito bem planejado, muito bem perfeito, que condiz com o sistema que nós, dentro desse sistema capitalista que a gente vive. Eu não estou aqui defendendo nenhuma bandeira, tanto é que eu nem acredito, eu não gosto de me assegurar a nenhuma linha ideológica, mas eu acredito que a gente precisa construir os pensamentos a partir de outras perspectivas. E
eu acredito que faz muito sentido para mim, Ivani, quando você fala, é preciso a gente conhecer outras epistemes, é preciso a gente colocar os nossos pensamentos em outros lugares. Talvez a África, talvez a perspectiva africana, talvez a nossa condição, essa condição da circularidade, na maneira como nós organizamos o pensamento. Né? Aqui a gente reproduz uma maneira perversa, que o Foucault diz, né? Eu estou aqui falando para vocês ouvindo, talvez a gente tenha que construir uma faculdade onde que os pensamentos de todo mundo seja valorizado, onde que as referências que eu trago de casa, e aí eu concordo com você que a educação infantil, ela de fato é um tanto quanto pesada para as nossas crianças, porque a escola, a escola, e não só a infantil, a faculdade, ela desconsidera tudo que você vem, e ela quer colocar uma outra coisa em você. Eu fico imaginando o que vai ser o Ivani dentro dessa universidade, né? Porque o que ele traz para cá, se não vai sumir dentro de um aparato, se ele não some dentro de um aparato de excepcionalidade, não, ele é excepcional, então vamos deixar ele de fora, ele acaba sumindo dentro de as estratégias que tem nesse sistema, ou se some dentro do aparato de universalidade, ou se perde dentro do aparato de excepcionalidade. O Aimé Césaire diz isso, né? Para a gente poder conseguir superar as nossas questões enquanto sujeitos sociais e políticos, a gente não pode perder na nossa especialidade e nem pode se polarizar na universalidade. Porque o que a gente está falando, o que a gente parece estar disputando é um sistema social, um sistema de direitos. Para a gente poder conseguir superar, faz muito sentido para mim o que o Fanon traz em Peles Negras e Máscaras Brancas, que é começar a desconstruir todas as categorias que existem e que nos algema. Desconstruir o que eu entendo de homem, desconstruir o que eu entendo de mulher, desconstruir o que eu entendo de jovem. Embora os sociólogos que estudam a juventude dizem que não dá para poder pensar juventude no plural, o Bourdieu começa a falar sobre isso, a gente precisa pensar juventudes, né? O Paes vai reforçar, o Dairel vai falar sobre isso. Não dá para poder pensar juventude como se ela fosse uma única juventude. E eu vou além, né? No meu texto dissertativo eu discuto a ausência das mulheres negras nas políticas públicas de juventude direcionada às juventudes negras. E eu pego as políticas públicas que tem no Brasil, que foram construídas no Brasil, com o desejo de diminuir a mortalidade letal dos jovens. E você vai perceber que ela é focada nos homens. Então, dentro da categoria juventude negra, também não se dá para poder pensar que ela é uma única. Existe o jovem negro, existe o jovem negro bandista, existe o jovem negro homossexual, existe o jovem negro nordestino, e cada um desses jovens, dentro da perspectiva de intersecção, eles estão em lugares diferenciados de exclusão social. Se eles caem dentro do sistema de medida socioeducativa, eles vão sofrer outros tipos de violência. Imagina um jovem negro homossexual dentro do sistema prisional, como que ele é tratado? Imagina um jovem negro homossexual e adepto às religiões de matriz africana dentro do sistema prisional, como é que ele é tratado? Existem diferenças de tratamento dentro dos processos de exclusões. E para poder superar essa arquitetura muito bem construída sobre os corpos negros no Brasil, a gente precisa alcançar o que o Júlio Tavares descreve como bloqueio cognitivo ou blindagem cognitiva. Nós somos acostumados e fomos aprendidos, nós somos ensinados a bloquear as nossas cognições, a bloquear os nossos sentimentos quando se trata do negro no Brasil. E aí eu não preciso nem me estender muito. Um corpo negro morto, alvejado, privado da vida, aqui na Lagoa, ele causa uma comoção na sociedade diferente de um corpo que é atropelado pelo trem e que as pessoas falam, não, passa por cima. A gente tem maneiras diferenciadas de tratar os corpos no Brasil. Então a gente precisa desbloquear as nossas cognições para a gente poder conseguir superar essas ferramentas de exclusão social que estão postas para a gente na sociedade. A redução da minoridade penal é uma delas, mas existem várias outras, que inclusive dentro da universidade, que teoricamente é chamado de um espaço democrático, estão de forma muito bem estruturadas. Né? Você pode ter todo o argumento do mundo, você pode ter as leituras todas dos clássicos. Isso, por si só, não vai garantir com que o seu trabalho seja um trabalho excepcional. Não vai. Dentro da universidade, não vai. É comum para um jovem negro sobreviver
E sobreviver implica em você estar sempre tendo que se ressignificar. E por isso que cansa. O jovem que escreveu aquilo na parede, lá ali próximo do shopping da Tijuca, na Sans Pena, ele tem muita razão. Cansa mesmo. Cansa a todo momento criar estratégia de sobrevivência, arrumar maneiras diferenciadas, trocar de figurino, trocar de cabelo. Cansa. E enquanto nós estivermos depositando energia num processo de sobreviver, a gente dificilmente vai conseguir elaborar algo excepcional. E a gente tem a capacidade para isso. Mas somos tolhidos por conta de uma enorme quantidade de coisas, de bloqueios que a gente precisa atravessar. E aí a nossa capacidade criativa, soluções para outras coisas do mundo, sei lá, invenção de outras tantas coisas que é necessárias, fica sempre à disposição de quem tem tempo. Fica sempre à disposição de quem tem estrutura e fica sempre à disposição de quem tem acesso aos melhores espaços de interlocução e de comunicação. Eu espero que, na medida que nós exercitamos outras perspectivas de leitura de mundo, a gente consiga ter acesso a outras epistemologias, a gente consiga ter acesso a outras maneiras de ser e a gente consiga deixar de sobreviver e passar de fato a viver nesse mundo. Muito obrigado.